Então, mais uma vez, bom dia, né? E eu estou aqui hoje, pessoal, para falar para vocês de um assunto que eu acredito que é de extrema relevância, tá? Para os pacientes, principalmente, para os médicos e para a saúde pública no Brasil, né? Eu vou falar hoje um pouquinho, vou tentar contextualizar, né? Qual é o papel dos pacientes, qual a relevância dos pacientes dentro do contexto hospitalar, né? Porque em muitas situações, em muitos casos, o papel, a figura do paciente, né, ela é esquecida, né? Ela é colocada ali em um segundo plano, né? E hoje eu vejo muito na internet, né, que só se fala em direito dos médicos, né, em direito médico, né? Se fala muito em bioética também, né? Se discute, se vê ali a importância que o médico tem, mas esquece em 99% dos casos dos pacientes. Então esse vídeo aqui ele vai falar um pouquinho dessa relevância dos pacientes, tá? E como ela pode equilibrar, como ela pode servir como uma ponte para que os direitos humanos, né, para que os direitos dos pacientes sejam respeitados, tá? Bom, a ideia de que há um direito dos pacientes, ela surge no final do século XIX, né? Década de 70, final do século XIX. E essa luta, ela passou a existir, ou ela começou a existir muito em função da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? A luta feminista, a luta antirracista, né? E se chegou à conclusão também de que os pacientes, né, eles também têm o direito de, né, de se posicionar em relação ao tratamento, à forma como eles eram tratados até meados do século passado, do século XX. Então surge aos poucos uma corrente filosófica, uma corrente sociológica que começa a investigar, a produzir conhecimento sobre a importância de se reconhecer os direitos dos pacientes no contexto hospitalar, tá? E aqui eu quero deixar uma situação muito clara para vocês, que no direito hospitalar existem os médicos e existem os pacientes, tá? E o meu foco será justamente trazer um pouco de voz, trazer relevância para a figura, para as pessoas que, de uma certa forma ou de outra, entram no hospital, numa situação de vulnerabilidade, né? E que em muitas situações os seus direitos eles são esquecidos, eles não são reconhecidos dentro de um ambiente hospitalar, tá? Então, será basicamente isso, tá? Vamos entender um pouco da figura do paciente nesse contexto. E como eu falei, né, acabei de falar, essa luta, esse reconhecimento, ele surge no final do século XIX. E aí se começou a perceber que o paciente, por mais fragilizado que ele se encontre, ele ainda possui dor, ele ainda possui garantias legais, constitucionais, que preservam, inclusive, o direito, né, de escolher o que é melhor ou não para o seu corpo, né? Preservam o direito de escolher o melhor tratamento ou não para a sua doença, para o seu mal. Então, a partir daí, né, a partir dessa situação que começou a existir aí no final do século XX, começou a ser elaborado aí, né, um conjunto legal, um conjunto de normas legais que justamente viriam para dar vez e dar voz para os pacientes, tá? Ainda hoje, e tem que ficar bem claro, a nossa relação, essa relação médico-paciente, é uma relação ainda muito paternalista, né? Uma relação muito vertical, né? Em países como a Europa, em países da Europa e países como os Estados Unidos, né? Essa relação já é uma relação mais equilibrada, né? Porque eles foram os primeiros a lançarem mão, né, desse arcabouço jurídico que vai favorecer, sobretudo, o tratamento centrado no paciente. Aqui no Brasil, nós estamos apenas engatinhando, tá? Infelizmente.
precisamos de ter aí uma fundamentação, né, legal que dê garantia aos pacientes, mas, acima de tudo, precisamos ter uma estrutura, né, uma estrutura física, uma estrutura legal, uma estrutura social que dê voz e que dê vez aos pacientes, tá? Bom, então, como eu acabei de falar, né, essas mudanças, essa forma como o paciente é visto, ela se inicia na Europa, né, se inicia na Europa e nos Estados Unidos. E de lá para cá foram criados, foram elaborados, né, alguns diplomas legais que irão dar ao paciente ali autonomia para que ele possa decidir, junto com o médico e junto com a sua família, o que é melhor para ele, né? Qual a melhor forma de tratamento, né? O que ele acha daquela situação, como é que ele enxerga aquela situação, sem o médico ter aquela visão, né? Sem o médico agir como ali um agente, quase que um agente divino na condução desse tratamento, na condução, né, dessas situações de fragilidade. Tá? E aqui eu quero deixar bem claro, colegas, que eu não estou aqui minimizando o trabalho, né, profissional dos médicos, não. Os médicos ainda continuam a ter todas as suas prerrogativas, né? O papel do médico ele ainda é central, né, na aplicação do seu conhecimento, né, na aplicação ali das melhores técnicas, mas o que agora não se pode deixar de lado é que o paciente também ele passa a ser um agente importante, ele passa a ser uma peça importante nessa relação médico-doença, médico-paciente, hospital-médico, hospital-doença. O paciente ele vai ganhar relevância, como eu acabei de falar. A relevância que, em muitos casos, né, ela é desprezada até pela própria classe médica, né, como ali uma tentativa de retirar dos médicos ali as suas prerrogativas. Não, de forma nenhuma. E eu já coloquei isso em vídeos anteriores, que quanto mais o médico estiver próximo do paciente, quanto mais o médico possuir empatia, compaixão, né, quanto mais essa relação ela for estabelecida em uma relação de duas mãos, todos saem ganhando, todos, tá? E aí o papel do médico ele continua a ter ali uma importância ali central, tá? A medicina baseada em evidências, né? A ciência, né? O papel do médico ele vai ser aqui agora esclarecer, né? Ele vai trazer o paciente como agente, como um ser que vai também ter a responsabilidade de procurar a sua própria cura, tá? Então tá, esse giro, né, ou essa mudança de comportamento, ela acabou trazendo aí algumas consequências, né, para toda a sociedade, né? Primeiro que a saúde pública ela vai passar a ser agora reconhecida como uma conquista de toda a humanidade, né? A bioética, o direito dos pacientes, ela tem como locomotiva ali os direitos humanos, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Mais recentemente, agora nós temos a Declaração Universal de Bioética, né, de 2005, que também ela traz como fundamento da condução da ciência, da biotecnologia, né, do biodireito, do direito sanitário, o fundamento de que nós, seres humanos, temos que ter a capacidade de reconhecer em outros seres humanos pessoas frágeis, pessoas que às vezes precisam de uma relevância ou precisam de uma proteção jurídica, né, que em muitas situações não acontece. Tá? Vamos ver agora aqui o último caso que ocorreu lá em Roraima com a situação dos Yanomamis, né? Aquilo ali é degradante, né? Degradante. E ali entra a bioética, entra o direito dos pacientes, entra o direito à saúde, tá? Bem, seguindo. Eu falei aqui para vocês que direito dos pacientes passa a ter relevância no contexto hospitalar. Mas será que há alguma diferença entre direito dos pacientes, entre direito médico, entre direito sanitário, entre bioética, direito à saúde? E a resposta é sim.
tá? Como eu falei, o que está em voga hoje é o biodireito, a bioética, o direito médico, o direito sanitário, ele tem sua importância, mas ainda, né, ele ainda não é uma realidade onde todos possam discutir, possam, né, trazer ali um conhecimento, e muito menos o direito dos pacientes, tá? Muito menos o direito dos pacientes. E o direito dos pacientes, ele possui um conhecimento próprio, né? Ele é diferente do direito médico, ele é diferente da bioética, ele é diferente do direito sanitário e ele é diferente do direito à saúde. Tá? O direito dos pacientes ele possui ali algumas características próprias que são extremamente importantes. Tá? A rigor, o direito médico trata exclusivamente da atuação médica, né? Do papel do médico, como ele trabalha, né? Quais são as suas prerrogativas, o que deve ser feito para que ele possa atender melhor um paciente, né? O direito médico ele trabalha isso, né? E essa relação médico-paciente ela tem um reflexo no mundo jurídico. Então, em muitos casos, quando há ali um dano, quando há ali um problema, né? Enfim, que o paciente ele sofre o dano, se socorrem os pacientes do direito civil, até mesmo do direito penal, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, essa é uma das características, ou a principal característica do direito médico. O direito médico trabalha a atuação do médico. Tá? O direito sanitário, ele aborda a saúde coletiva. Né? E aqui eu coloco o SUS. O direito sanitário, ele aborda a saúde coletiva, políticas públicas que procurem evitar ou reduzir danos, reduzir doenças, tratamento sanitário, água, esgoto, né? Vacinação. Então, o direito sanitário ele vai trabalhar a saúde como um coletivo. É lógico que tem relação médico-paciente dentro do direito sanitário também, óbvio, tá? Bom, o biodireito, ele trabalha já com as questões mais teóricas, né? As questões ali de biotecnologia, as questões ali de reprodução humana, transplante de órgãos, né? A questão da eutanásia, a questão do suicídio. Então, o biodireito, ele também ele vai trazer muito mais conhecimento filosófico e teórico na relação saúde-direito, tá? Bom, o direito hospitalar, por sua vez, por final, né, ele busca, só ver aqui o tempinho, o direito hospitalar, por sua vez, ele busca entender o contexto jurídico dentro de um hospital. E aí eu vou colocar aqui duas questões ou duas características dessas que eu acabei de falar para vocês desses ramos. Direito hospitalar é composto por direito médico e direito dos pacientes. Não há o direito hospitalar somente com o direito médico. Não há o direito hospitalar somente com o direito dos pacientes. É da relação, é dessa conversa que há entre esses dois ramos jurídicos que nasce o direito hospitalar, que também vai estar protegido legalmente pelos códigos, pela Constituição, pelos tratados. E o papel nosso aqui é justamente tentar equilibrar um pouco essa balança, né? Porque se só se fala em direito médico, por que não se dá voz aos pacientes? Como eu falei, o Brasil ainda é um país que está, em termos jurídicos, legais, atrás de outros países, que já reconheceram a importância dos pacientes. O Brasil ainda está caminhando. Né? Nós temos que desfazer essa conduta paternalista, essa conduta verticalizada entre médico e paciente. Para isso, nós temos que oferecer aos pacientes todas as condições para que eles possam legitimar esse direito, ou colocar em prática. Tá? Bom, e aí, olha só, a principal fundamentação teórica, sociológica e jurídica do direito dos pacientes encontra-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Essa declaração ela foi um divisor de águas da segunda metade do século XIX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi um divisor de águas porque ela reconheceu que nós, seres humanos, nós podemos agir tanto para o bem como para o mal.
E o que se verificou aí ao longo de boa parte do século XX foi que a espécie humana ela só agiu para produzir o mal. Guerras, conflitos, genocídios. E essa declaração ela acabou servindo como um start, um ponto inicial para que a própria relação médico-paciente, né, a própria bioética que vai surgir aí já na segunda metade do século XX também, ela passa a ser vista como um elemento importantíssimo, né, na prática humana quando se diz respeito à saúde, na prática humana que diz respeito ao tratamento, à experimentação científica, né? E hoje nós estamos vendo que em muitas situações os experimentos científicos eles acabam saindo de controle, né? Eles acabam ali sendo usados para fins diversos que não o benefício da saúde humana. Então nós temos que estar sempre atentos, nós temos que estar sempre em alerta para que, né, os benefícios da ciência sejam para realmente promover o bem-estar da espécie humana. E principalmente no direito hospitalar. Né? No direito hospitalar, trazer uma nova forma de pensar o paciente, trazer uma nova forma de trabalhar a própria doença, né? Eu penso que é de extrema importância para que a relação médico-paciente ela seja uma relação ali mais equitativa, mais equilibrada. Tem muitos casos do paciente não ter a chance de manifestar a sua opinião, de dar a sua visão, né? E o médico ele tem que agir, né? Ele tem que agir dentro das melhores práticas. Mas quando o paciente ele possui ali a sua autonomia preservada, né? Ele tem que ser ouvido, ele não pode ser deixado de lado. E em muitos locais isso já acontece, felizmente, no Brasil, né? Mas nós temos que ampliar ainda mais. Tá bom, meus amigos? Bem, dentro desse contexto hospitalar, dentro do direito hospitalar, quais seriam aí as principais prerrogativas que os pacientes possuem? Né? Ou quais seriam os principais direitos garantidos, né, dentro desse universo hospitalar? Primeiro é o direito à vida. Né? O direito à vida. O segundo é o direito à privacidade. O terceiro, o direito a não ser discriminado. O quarto é o direito à saúde, a própria saúde. Né? E o quinto direito, o direito à informação. Direito à informação aqui, hoje nós podemos abrir um parênteses e colocar LGPD, né? Que é mais um elemento que veio para, né, promover a proteção, né, da privacidade, promover a proteção da pessoa humana no que diz respeito aos seus dados, né, aos seus dados de personalidade, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido que a situação aqui não é colocar um em oposição ao outro, um direito em oposição ao outro. Não. A proposta aqui é tentar fazer com que as duas formas de ver o direito que se passa dentro de um ambiente hospitalar, o direito médico, o direito dos pacientes, eles possam andar de mãos dadas. Para que eles possam andar ali unidos para que o bem possa ser preservado, né? Para que o bem-estar humano possa vir a ser conquistado. Ainda precisamos de muita coisa, óbvio, mas, né, como diz um ditado em um ditado chinês, uma grande jornada começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo eu acredito que o escritório esteja dando, tá? Na tentativa de oferecer para os hospitais, para as clínicas, um novo olhar jurídico, um novo olhar ético sobre as situações, sobre a figura, sobre o papel dos pacientes dentro de um ambiente hospitalar. Idoso, criança, deficiente, né? Eu acredito que devagarzinho nós iremos, né, abrir portas, fazer com que essa nova forma de ver ela possa ser ampliada, ela possa ser absorvida e, o mais importante, ela possa ser colocada em prática. Eu acredito que
Não adianta ficar lendo e refletindo se não é colocado em prática. E esse vídeo é uma forma de tentar colocar em prática, né? Essa nova forma, essa nova visão, ou esse novo trabalhar jurídico relacionado a médico-paciente. Tá? E aqui eu coloco uma outra questão que eu acredito também que seja de extrema importância, que o direito hospitalar, né, ele tem como foco a prevenção. O nosso foco aqui é trabalhar com a prevenção, né? Prevenir para depois não ter que remediar. E às vezes o remédio é bem amargo, bem caro. Então, o nosso papel aqui é levar para os diretores clínicos, médicos, enfermeiros, dentistas, né, um pouquinho dessa visão na qual ele atribuindo valor ao paciente, ele vai estar se protegendo juridicamente e vai ganhar também em termos pessoais, em termos científicos, tá? Então, para o próximo vídeo, eu vou começar a falar um pouquinho desses direitos, direito à vida, direito a não ser discriminado, né? Direito a tomar uma decisão compartilhada, né? O médico, paciente, família, que eu penso que são ali o primeiro passo para que esse novo conhecimento possa ser materializado. Tá bem? Então, perguntas, o site é www.direitohospitalar.com.br, ele já está no ar. Entrem, né, deem uma olhada, fiquem à vontade. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha contribuído para que você, né, possa ter uma outra visão, né, sobre o que é o direito hospitalar, junto agora com o direito dos pacientes, direito médico. Eu espero que esse vídeo ele traga para você uma expectativa, né, de trabalhar focado na figura central do hospital, que é o paciente, né, e principalmente trabalhar com foco na prevenção. Tá? Então, eu espero ter contribuído para isso, tá? E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.